Vídeo poderoso, né? Eu não me canso de ver e ouvir esse esse vídeo, né? Que lembra a nossa condição, né? Eu não sei se você se lembra, mas o último tema que nós apresentamos aqui da série era sobre perigosas distrações da verdade, né? E a importância de construirmos muros, né? Muros de proteção e que o inimigo de Deus ele vai sondando o muro e verificando se há alguma brecha, né? Para que ele possa entrar e tomar conta da vida das pessoas, né? Hoje nós vamos seguir neste tema. Eu quero fazer um convite para você ouvir a mensagem, como você sempre faz, em oração. Em oração. Estou vendo ali que a Keila está com o livro. Ouse pedir mais, é isso mesmo. E olha que a gente pinça algumas pérolas preciosas para poder compartilhar aqui. Mas nada como ir lá direto na fonte, porque você vai ter um conteúdo muito mais vasto ainda, né? E no tema de hoje, você precisa estar atento, até para você não se desesperar, viu? Porque pode acontecer da pessoa ficar um pouco desesperada. Mas em Deus somos mais do que vencedores, né? Hoje é um dia para você identificar possíveis brechas que tenha na sua vida. E é preciso fazer isso com humildade, com oração, ter consciência. E ao perceber as brechas, ao identificar possíveis brechas, que você possa buscar o auxílio do Espírito Santo para que o inimigo, para que essa brecha possa ser fechada e o inimigo não tenha acesso, porque ele vem para roubar, para matar e destruir, né? Então, em busca de brechas espirituais, de identificá-las, né? Identificar essas brechas espirituais. Muito bem. É, o inimigo tem as suas táticas, né, de batalha, né? E é importante a gente conhecer o modus operandi do inimigo. No livro de Ezequiel, capítulo 29, 26, desculpe, versículos 9 e 10, eu leio aqui na nova versão internacional, diz assim, ó: Ele dirigirá as investidas dos seus arietes contra os seus muros e com armas de ferro demolirá as suas torres. Seus cavalos serão tantos que cobrirão você de poeira. Seus muros tremerão com o barulho dos cavalos de guerra, das carroças e dos carros. Quando ele entrar por suas portas, com a facilidade com que se entra numa cidade cujos muros foram derrubados. Muito bem. Nós vimos no tema passado que as táticas dos inimigos era enviar espiões, né, para poder penetrar nas cidades muradas e protegidas e ali, através dessas brechas, levar à destruição. E aqui no livro de Ezequiel, no capítulo 26, nós vemos um alerta de que o inimigo faz a mesma coisa. Ele dá as suas investidas contra, ou com seus arietes, né? Contra os muros, com armas de ferro, na tentativa de demolir os muros de proteção. É importante que nós tenhamos muita clareza entre o caráter de Deus e o caráter de Satanás. O caráter de Deus é amor e esperança, mas Satanás é mentiroso e sem esperança. É importante termos isso. E nós avaliamos então os diferentes meios que Satanás costuma usar para nos atacar e vencer espiritualmente. Muito bem, vamos dar uma
olhadinha, nós vamos apresentar sintomas de brechas menores, sintomas de brechas maiores e, finalmente, brechas gigantescas. E ao passarmos essas brechas menores, grandes ou gigantescas, é possível que você identifique: opa, essa brecha aí eu tenho. De vez em quando eu dou essa brechinha para o inimigo. Como eu disse, é importante ter consciência disso, ter clareza disso. E ao identificar, buscar socorro e auxílio no Espírito Santo. Vamos dar uma olhadinha rápida aqui nessas brechas menores? A lista é grande e eu fiz questão de colocar a maioria delas, porque em uma delas nós vamos nos identificar, sempre. Por exemplo, derrota e desânimo espiritual, fadiga espiritual, inquietação e descontentamento espiritual, sensação de estar sobrecarregado na vida e no ministério. Ah, essa daqui não é difícil, né? Uma sensação de estar sobrecarregado. Nossa, como eu tenho coisa para fazer na igreja. Nossa, a vida está corrida. Essa sensação. Depressão e desespero. Viver em um estado de frustração ou raiva, por alguma razão. Culpa, verdadeira ou falsa, porque alguns têm uma falsa, carregam, né, uma falsa culpa. Preocupação excessiva, ansiedade, sentimento de estresse e inquietação. Bom, essas são as brechas menores. Vamos dar uma olhadinha agora em algumas brechas maiores, né? Dificuldades nos relacionamentos. Tem pessoas que são de difícil relacionamento. Dificuldades na saúde, perdendo o controle, obviamente. Brechas maiores são dificuldades também nas finanças, descontrole financeiro, dificuldades no ministério. Você já sabe que o sacerdócio é de todos os santos, né? E é importante nós sabermos o seguinte, que sermos atacados nessas áreas que eu mencionei aqui, brechas menores ou maiores, nem sempre significa que temos uma brecha. Pode significar apenas que nós estamos no caminho certo e o inimigo está fazendo de tudo para impedir a nossa eficiência para o Senhor. Então, é importante saber se são ataques do inimigo ou se são de fato brechas que nós temos. Tá bom? É importante nós nos lembrarmos também o seguinte, que a nossa luta, ela não é contra carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então a nossa luta não é contra a carne. Se a nossa luta fosse só contra a carne, sozinhos nós já não conseguiríamos vencer. Agora, se não é contra a carne, mas contra os dominadores deste mundo, contra forças espirituais do mal, aí então que não vencemos sozinhos mesmos, somente com o auxílio do Espírito Santo. Existem causas profundas para muitas de nossas lutas, né? Por trás das lutas existem causas extremamente profundas. Às vezes nós não percebemos que Satanás encontrou um pequeno buraco ali na porta dos fundos. Nós cuidamos até da vitrine, né? Cuidamos daquilo que aparece, mas às vezes relaxamos ali na porta dos fundos, naquilo que ninguém vê, né? E Satanás está atento a isso, e às vezes ele encontra um pequeno buraco ali na porta dos fundos, né? Cristo veio para libertar os cativos, endireitar nossos caminhos tortuosos e quebrar as correntes que nos amarram. Então, não importa a brecha, Cristo veio para libertar. Isso está em Isaías capítulo 45, também no capítulo 58. Ao percebermos que o inimigo está tentando enfraquecer a nossa fortaleza espiritual, o que que nós devemos fazer? Então vamos para algumas dicas práticas do que fazer diante
das tentativas do inimigo de enfraquecer a nossa fortaleza espiritual. Primeira dica, anota aí: pedir ao Senhor, sonda-me, ó Deus, porque Ele nos conhece. Então nós vamos pedir para que Ele sonde o nosso coração, né? O coração é enganoso e nem sempre nós enxergamos. Mas quando o Senhor sonda, Ele vê os detalhes, Ele vê as fragilidades. Salmo 139, 23 e 24. Saber exatamente onde os buracos estão e quais os pontos de acesso o inimigo tem em nossa vida. É importante esse autoconhecimento das brechas, onde estão os pontos fracos de acesso do inimigo. Fazer uma lista de brechas espirituais comuns. Esse é um exercício didático, né? Então a gente faz a lista e ora por ela, clama, busca, e Deus vai restaurando essas brechas, né? Um outro detalhe importante aqui que nós precisamos fazer e buscar para fechar as brechas, para que o inimigo não tenha acesso, né? Pecados não confessados. Qualquer coisa que seja mais importante do que Deus consome nossa atenção, nosso pensamento excessivamente, se torna um ídolo, pode se tornar um ídolo na nossa vida. Então não deixe o sol se pôr sem não confessar a Deus os pecados. Vícios. Pode ser uma atividade que parece até inocente, como navegar pela internet, passar horas em sites de redes sociais, ou precisar se inteirar de todas as notícias jornalísticas que aparecem na tela do computador. E aí fica viciado, e uma chama outra, e uma chama outra. E é impressionante essa questão de redes sociais, porque você vê ali uma coisinha rapidinha, né? São vídeos mega rápidos, mas quando acaba aquele já entra outro, e quando acaba já entra outro, e aí vem outro, e quando você vai ver, foram horas ali. Um vício pode até ser o desejo de que os outros gostem de nós, levando-nos a fazer coisas apenas com o objetivo de receber aplausos das pessoas, em vez de buscar a estima do nosso Deus grandioso. Pecados não confessados ainda. Com frequência, nós justificamos os vícios, porque eles parecem preencher supostas necessidades em nossa vida. E nós permitimos que eles tirem o nosso tempo com Deus e com aqueles a quem amamos. Normalmente a gente tem uma boa desculpa, uma boa explicação para os nossos vícios, né? Sempre é algo que não conseguimos imaginar ficar sem. É interessante, né, quando você encontra uma pessoa, por exemplo, eu tenho familiares, né, que fumam, que bebem, né? E a maioria deles, em algum momento, eles dizem assim: não, eu não sou viciado, né? Quando eu quiser, eu paro, né? Mas não quer nunca, né? E no dia que tomam a decisão de parar, aí percebem o quanto são viciados. Eu tenho um irmão que, graças a Deus, deixou os vícios, né? Mas ele dizia assim, ó: não é o cigarro que me domina, sou eu que domino o cigarro, né? Ele dizia: não é a bebida que me domina, sou eu que mando na bebida. A hora que eu quiser, eu paro. Mas ele foi parar na sarjeta, infelizmente, e só o poder de Deus que o tirou de lá. Aí ele percebeu que não era bem assim, né? Então a gente tem o hábito, muitas vezes, de achar que tem o controle das pequenas brechas, né? Porque senão eu consigo controlar. Nós não conseguimos. O inimigo, se ele encontrar uma brechinha. Mentalidade mundana. Esse é o pecado mais comum do cristianismo moderno, viu? E as mentalidades mundanas mais populares são essas, né? Orgulho, orgulho de nossas conquistas, de realizações espirituais, de nossos talentos,
de nossa capacidade de liderança, de status. É claro que nós comemoramos as nossas conquistas, inclusive conquistas espirituais. É diferente. E é importante reconhecer quando você tem determinadas habilidades ou quando é bom em alguma coisa. Não há mal nenhum em reconhecer isso, né? O problema é quando nós nos tornamos orgulhosos nesse sentido, né? Eu me lembro do livro do Ben Carson, quando ele diz ali que ele é o melhor neurocirurgião do mundo. Eu confesso que quando estava lendo isso, eu pensei assim, puxa, o outro falando, tudo bem, né? Mas ele mesmo falando, né? Aí logo em seguida ele escreve assim, ó, um dia eu pedi para que Deus me fizesse o melhor e ele fez. Então o reconhecimento nesse sentido, ele é saudável, de que vem de Deus, né? Agora quando nós começamos a nos orgulhar e achar que somos bons naquilo, isso é uma mentalidade mundana e uma brecha que o inimigo pode se valer. Olha que lista enorme aqui, ó, de mentalidade mundana. Vou passar rapidinho aqui. Não dorme aí não, viu? Como diz o pastor Wagner, né? Sentimentos de superioridade em relação aos outros, arrogância, justiça própria, egoísmo, busca de vantagens pessoais, autopromoção, ganância, luxúria, ciúmes, inveja, vaidade, glutonaria, ansiedade, irritabilidade, impaciência, raiva, amargura e ressentimento. Está escrito errado aí. Recusa em perdoar, descontentamento, falta de gratidão, medo, autocomiseração, pessimismo, dúvidas em relação a Deus, apatia espiritual, descrença, ódio, vitimização, falta de disposição do espírito em aprender. Olha, tem gente que tem dificuldade em aprender, não em aprender, mas em permitir aprender, né? Desrespeito pelas autoridades, pensamentos e desejos profanos, busca dos próprios interesses sem levar os outros em consideração. Olha que lista enorme de mentalidade mundana. E a lista vai longe. Por isso que lá no começo eu falei, né, que pode ser que a gente se identifique, se veja em alguma brechinha, é só não entrar em desespero. É importante identificar. É importante identificar. E não é suficiente atacar apenas as brechas, mas arrancá-las pela raiz. Quando o reparo é mal feito, ele cai, né? Se tiver uma rachadura ali, às vezes a gente vê algumas estruturas abaladas, né? Num prédio, por exemplo, numa construção, e aí vai surgindo aquelas rachaduras, né? Aquelas brechas. E é interessante como ela começa, às vezes, pequenininha, dali a pouco cabe um dedo. Eu fui pastor de uma igreja que apareceu lá uma pequena rachadura no tanque batismal, no tanque batismal. E aquela rachadura não foi levada muito em consideração. Era só uma brechinha de nada. Mas dali a pouco, o tanque batismal, ele era assim, cravado na parede. E aí surgiu essa brechinha. E dali a pouco ela foi aumentando, 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 cabia uma mão. Quando a gente ia fazer o batismo, tinha que ser bem rapidinho, porque a água vazava. Então, às vezes surgem brechas, ali aquela rachadura, e não basta ir lá e passar um reboco naquela rachadura, porque é estrutural muitas vezes. Então, é preciso atacar lá na raiz, arrancar pelas raízes, né? Muito bem, conversas profanas. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Fofoca, até mesmo aquela fofoca espiritual justificada. Crente já gosta de uma fofoquinha espiritual, né? E às vezes a gente fala até assim, ó, fala o nome aí para eu orar por ele, né? Eu não sei se é bem para orar por ele, né? Dá para orar sem saber o nome, né? Mas a gente quer saber o nome, aquela curiosidade, né? Nem te conto.
É, às vezes chega, ó, vou compartilhar com você aqui para você poder orar, mas às vezes é uma fofoca daquelas espirituais, né? Muito bem, sarcasmo que magoa, críticas, más respostas. Sabe aquela pessoa que tem a mania, o hábito de dar aquela resposta atravessada? Tem gente que é assim, é uma brecha, né? Eu já ouvi pessoas dizendo assim: olha, eu tenho até medo de ir lá no departamento daquela pessoa. Eu tenho medo, eu prefiro não ir, porque quando chego lá, tem aquelas respostas atravessadas, né? E a justificativa qual que é? Não, esse é o meu temperamento, eu sou assim mesmo, né? Então, más respostas: julgamento insensível, reclamações, murmuração, exagero. Sabe aquela pessoa que gosta de exagerar? Ele conta as histórias e as histórias sempre são exageradas, né? Flerte inapropriado. Aliás, todo tipo de flerte é inapropriado. Linguagem vulgar. Tem pessoas que na linguagem deles sempre aparece um vocabulário que não combina com o cristão. Não combina. E isso é geral. Às vezes a pessoa teve um histórico de vida, né? O convívio, e às vezes veio para a igreja ou se tornou um cristão, e quando menos espera, pá, escapa, né? Aquela linguagem vulgar, né? Que é comum no mundo, mas não é comum no reino de Deus. Desrespeito verbal, cinismo, expressar dúvida em relação a Deus e à sua igreja e ao sucesso do ministério também. São brechas. Provérbios 25, 28 diz assim: como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Aliás, não ter domínio próprio é nem ter muro, né? Não é nem brecha. O cara já não tem logo é muro, a cidade está exposta mesmo. Aquele que não tem domínio próprio, diz o livro de Provérbios, né? Comportamentos profanos. Algumas brechas podem parecer ser bem normais na sociedade em que nós vivemos, mas não são aceitáveis, como disse há pouco, no reino de Deus. Então, no mundo é comum. Eu cresci num ambiente muito saudável, numa cidade pequena, e era muito bom, porque a gente brincava muito na rua. Lembra aquelas brincadeiras de criança? Pega-pega, perna-lata, que hoje acho que nem é mais isso, ninguém mais brinca disso. Raquete, betes, esconde-esconde. E às vezes os pais ficavam ali na frente da casa, né? Sentado, acompanhando as brincadeiras. Era muito saudável, né? E somente eu e meu irmão éramos adventistas. Então nós crescemos assim com pessoas cujo vocabulário era o vocabulário da rua. Eu louvo a Deus porque nunca peguei esse vocabulário. Eu agradeço a Deus mesmo. Nunca falei um palavrão sequer. E hoje eu ouço, às vezes, existe, parece que a evolução das palavras, né? Em que, em algum momento da vida ou da história, era um palavrão e depois deixou de ser um palavrão, né? E nós ouvimos, às vezes, moças, mocinhas, mulheres usando determinado vocabulário que soa muito estranho para mim, que sou homem e adulto, mas é porque vai se tornando comum. Então, o fato de algumas coisas se tornarem comuns e aceitáveis na sociedade não significa que são comuns e aceitáveis para o reino
de Deus. E aqui tem uma listinha também de comportamentos profanos: autopromoção, engrandecimento pessoal, manipulação, tirar vantagem das fraquezas alheias, praticar fraude, colar, abusar da confiança dos outros, não honrar a própria palavra, ser preguiçoso no trabalho, ser ganancioso, ser glutão. Olha, tá ficando difícil, né? Porque são muitas brechas e é impossível não nos identificarmos com uma ou outra, né? Mas é preciso termos consciência de que são brechas. Por mais simples que sejam, por mais comuns que sejam, por mais aceitáveis que sejam na sociedade, são brechas. E o inimigo está procurando o quê? Brechas. E se ele encontrar, ele se aproveita da situação. Comportamentos profanos ainda. Algumas brechas podem ser normais, como já vimos, e aqui segue: roubar, apunhalar alguém pelas costas, desrespeitar as autoridades, minar o caráter de outra pessoa, desperdiçar tempo, dinheiro ou recursos, vestir-se sem modéstia, usar as pessoas para conseguir o que quer, esperar ser servido, tentar provar o tempo todo que está certo. Eita! Demonstrar atitude de desafio quando corrigido, brechinhas pequenas. Ainda agora em relacionamentos profanos, né? Amizade com dependente, codependente, baseada no amor e na atenção de outra pessoa em vez de depender de Deus, né? Relacionamento antibíblico inapropriado. É claro que tem pessoas na sala, aqui no Zoom, no YouTube, na igreja, em todos os lugares, né? Cujos cônjuges não são da mesma fé, que tenham um comportamento, como diz Paulo, para poder ganhar o descrente, né? E Deus vai usar essas pessoas. Mas nós orientamos os jovens da nossa igreja, as jovens da nossa igreja, de que busquem pessoas da mesma fé para relacionamentos apropriados, né? A Bíblia orienta assim. E não é necessariamente que as pessoas da igreja sejam melhores do que as pessoas de fora da igreja. Primeiro, é a ordem de Deus, foi uma ordem que Deus deu, e quem sou eu para contrariar o assim diz o Senhor, né? As brechas mais comuns nos relacionamentos vêm na forma de relações inapropriadas com o sexo oposto, tanto dentro quanto fora do casamento. E 2 Coríntios 6,14 diz assim: não vos prendais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão na luz com as trevas? Nenhuma. Então, essa é a orientação bíblica. Tem casos que dá certo? Tem, né? Todo mundo tem uma tia, né? Todo mundo tem um conhecido ou uma conhecida que se casou com alguém que não era da mesma fé e finalmente diz assim: hoje a pessoa é melhor do que ela na igreja. Acontece, mas Deus jamais iria dizer assim, ó, filho, se for possível, né? Tem alguns relacionamentos que dão certo, mas se for possível, não, Deus quer cortar o mal pela raiz, evitar já por completo. Então são as orientações que Deus nos dá. Como eu disse, não entre em desespero. Eu me identifico em muitas dessas brechas. Então, se você já caiu, sempre existe esperança em Cristo. Amém? Amém? Sempre existe esperança em Cristo. Preocupações mundanas. O objetivo de Satanás é nos levar a amar o mundo em lugar de Deus. É isso que ele quer. Porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Mateus 6, 21. E olha o que diz Isaías, capítulo 58, né? Por que é que os homens, é um comentário, estando no próprio limiar do mundo eterno, são tão cegos? Mas muitos adventistas do sétimo dia deixam de reconhecer a responsabilidade que sobre eles repousa de cooperar com Deus e com Cristo na obra da salvação.
não revelam ao mundo grande interesse de Deus pelos pecadores. Não procuram aproveitar ao máximo as oportunidades que lhes são concedidas. Tem se apoderado da igreja a lepra do egoísmo. O Senhor Jesus Cristo curará a igreja dessa terrível enfermidade, se esta quiser ser curada. Olha aí, se esta quiser ser curada. E aí, o remédio, né? Fortalezas satânicas. Aqui são brechas maiores, né? Drogas, consulta a cartomantes, cartas de tarô, horóscopo, hipnose, jogos de tabuleiro para comunicação com espíritos, estampas de caveiras em nossas roupas. É alarmante perceber que até mesmo dentro de círculos adventistas, Satanás tem trazido aos montes essas diversões das trevas com aparência inocente. Filmes, livros sobre magia, misticismo, fixação ou ficção científica, bruxaria, vampiros, mistérios de assassinatos ou participando do Halloween. Aliás, nós estamos agora nessa época, tá um movimento tremendo aqui no condomínio, né? Doces ou travessuras. E as crianças sempre perguntam, né? Aqui em casa nós temos criança também, de 11 anos, e atraídas, né, pelos doces, né, que são oferecidos. Posso participar, mas eu não acredito, eu só vou lá por causa dos doces, né? Satanás é muito astuto, né? Tem as formas de atrair, né? Satanás ele não se importa contanto que nos envolva. Ele quer nos envolver de alguma forma. Qualquer coisa que glorifica o pecado ou brinca com o poder espiritual que não vem de Deus deve ser evitado a todo custo. A todo custo. Porque se ele entrar, ele vai provocar um estrago tremendo, né? Alguns estilos musicais, filmes, que são marcas registradas das trevas, né? E outros vêm um pouco mais disfarçados, né? A Bíblia diz que não existe comunhão, nenhuma comunhão entre a luz e as trevas. Não importa, não existe comunhão. O livro traz a história de um missionário e um feiticeiro, né? Eles estavam viajando no mesmo voo, sentados um do lado do outro, e ao descobrirem, né, qual era a atividade do outro, né, o outro disse que poderia invadir a vida do missionário na hora que ele quisesse. E o missionário disse que não, ou perguntou qual seria, ou como seria isso, né? E aí então ele vai apresentando uma lista enorme de brechas. E o missionário dizia assim: não, não tenho isso. Não, você faz isso? Não, não faço isso. Você isso? Não, também não. E aí finalmente o feiticeiro disse assim: não posso tocar em você nem em sua família. Mas a partir do momento em que você participar de qualquer uma dessas atividades, eu poderei exercer todo o poder do mundo sobre sua vida. Então ele fez ali uma pesquisa rápida, né, para detectar alguma brechinha na vida do missionário. E o missionário, diante de cada sugestão, dizia: não, não tenho. Não, essa brecha não tenho. E tal, não, também não tenho. E aí, finalmente, o feiticeiro diz assim: olha, então, realmente eu não posso tocar nem em você e nem em sua família. Mas a partir do momento que você participar de qualquer uma dessas atividades, eu poderia exercer todo o poder do mundo sobre sua vida. Interessante. Agora, os métodos de Satanás são os mesmos, né? Seja lá nas florestas da América do Sul, ou em uma vila lá na África, ou em uma cidade agitada lá na Europa ou na América do Norte. O poder e a presença do diabo são muito reais. Tudo o que ele necessita é do quê? De uma pequena brecha de pecado para entrar
em nossos domínios e causar ruína na nossa vida. Esse é o desejo dele. E embora suas ferramentas, né, seus métodos de trabalho possam variar ligeiramente de um lugar para outro, as suas táticas são sempre as mesmas. É procurar uma brecha em nossos muros. Então, não importa o lugar do mundo, não importa o estado desse Brasil, né? Ele vai variar um pouquinho de um lugar para outro, mas as táticas são sempre as mesmas. Encontrar uma brecha. Vai sair buscando brechas na nossa vida. Satanás, ele molda as circunstâncias de tal maneira que, a menos que sejamos conduzidos pelo poder divino do Espírito Santo, essas circunstâncias irão quase que imperceptivelmente enfraquecer as fortificações da alma. Ellen White escreve esse pensamento aqui. Vamos caminhando para o final. Pecados de omissão. Com frequência, nós nos parabenizamos por não estar fazendo nada errado e deixamos de reconhecer o que não estamos fazendo certo, né? Diz que mais pessoas ficarão fora do céu, não por não terem feito nada errado, né? Mas por não terem feito o que era para fazer, né? Então não basta não estar fazendo nada errado, é preciso fazer o que é certo também, né? Finalizando com as brechas gigantes, tem brechas gigantes, até agora eram brechas menores, né? Falta de buscar a Deus verdadeiramente de todo o coração, falta de vontade fervorosa de receber mais do Espírito Santo, falta de zelo e vida espiritual, falta do fruto do Espírito, falta de fé, humildade e confiança na palavra de Deus, falta de autocontrole, falta de calor humano e amor por nossos irmãos, falta de um espírito amistoso em relação aos estranhos e aqueles que são diferentes de nós. Estamos agora na lista das brechas gigantes, gigantescas, são brechas mais perigosas, né? A experiência de avaliar sua vida e todas as brechas em seu muro pode ser muito desanimadora. É possível que você ouça a voz do inimigo sussurrando aí no ouvido, dizendo assim: olha, você tem tantas brechas em seu muro que nem adianta começar. Você nunca vai conseguir fortalecer esse muro. O inimigo vai ficar buzinando isso na mente da gente. Mas não dê ouvidos a essa voz. Não dê ouvidos a essa voz. É ele tentando desanimar, né? O mero fato de você reconhecer suas fraquezas e seus muitos pecados já é uma evidência do fato de que o Senhor já está atuando em sua vida. Você reconheceu alguma das brechas? Se identificou com alguma delas? O inimigo vai dizer assim: nossa, a sua lista é grande, hein? Não tem jeito, não. Né? Imagina, não houve isso, não. Porque se você já reconhece, já é um tremendo de um indicativo de que Deus está agindo poderosamente na sua vida. A autoavaliação às vezes é dolorosa, né? Por causa disso, nós nos esquivamos de fazê-la. Mesmo assim, ela é necessária para que nós possamos nos enxergar como realmente nós somos e reconhecer a nossa necessidade desesperada de Jesus Cristo. Não necessitam de médicos os que estão sãos. Então, quando a gente identifica, a gente reconhece, olha, eu estou doente, tem uma brechinha aqui, tem uma mancha ali. Então, Deus veio como médico para aqueles que estão doentes. Nós precisamos conhecer nossa verdadeira condição. Do contrário, não sentiremos nossa carência do auxílio de Cristo. Precisamos compreender nosso perigo, senão senão correremos ao refúgio. Precisamos sentir a dor de nossas feridas, senão não desejaremos a cura. Parábolas de Jesus, página 158, né? Então, doeu aí ao se identificar? Então você vai desejar a cura. Quando está doendo, a gente deseja cura, né? Todavia, precisamos ter conhecimento de nós mesmos, conhecimento que resultará em contrição, antes de podermos achar perdão e paz. O fariseu, ele não sentia convicção do pecado.
O Espírito Santo não podia nele atuar. Sua vida apoiava-se numa couraça de justiça própria, a qual as setas de Deus, farpadas e desferidas pelos anjos, não podiam entrar. Cristo só pode salvar quem reconhecer ser pecador, porque ele veio curar os quebrados de coração e apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos. Lucas capítulo 4, 18 e 19. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, meus queridos, se você se identificou com alguma dessas brechas, não desanima, não. Eu me identifiquei com várias delas, viu? E a gente fica, puxa, meu muro está quase caindo. Jesus veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. A esperança para mim e para você. Está doente? Tem um médico. Tem um médico aí, um médico particular, pronto para atender. A ação do Espírito Santo é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, se eu olhei a lista ali, se eu fui vendo o Espírito Santo, falei, olha, aqui tem uma. A gente vai passando no muro da nossa vida, fazendo essa revisão aqui e ali, e com o auxílio do Espírito Santo, ele vai dizendo, olha, tem aqui, olha, tem ali. E tem mais, às vezes as brechas nem aparecem todas de uma vez, para a gente não entrar em desespero. Ele vai mostrando ali aos poucos e vai corrigindo, curando. Se você se identificou, pode se manifestar aí. Você tem o desejo no coração? Você se identificou aí com alguma brechinha? Brecha pequena, brecha grande, brecha gigante. Estamos juntos, viu? Estamos juntos. Eu me identifiquei também. Mas o Espírito Santo de Deus que nos convence é quem nos ajuda também. É Ele que vai estar conosco, restaurando as brechas. E o inimigo não vai ter nenhum poder sobre nós. Ele vai poder até rugir ao redor aí, mas não vai nem chegar perto, porque Deus vai colocar essa cerca protetora, esse muro protetor. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Nós vamos orar para que Ele possa restaurar a mim e a você. Oremos. Senhor Deus, hoje nós nos identificamos com algumas brechas no muro da nossa vida espiritual. Tem brechas. Mas nós louvamos o Senhor porque nós não estamos sozinhos. Nós temos o Espírito Santo que nos convence e que também molda o nosso coração, restaura as brechas para que o inimigo não tenha nenhum poder e nenhuma força. Humildemente eu peço que o Senhor visite os adoradores da Sala 57, os que estão aqui no Zoom, no YouTube, aqueles que entrarão depois, que terão contato com esta mensagem. Que o Espírito Santo possa convencer também, e que ao convencer, possa também dar a certeza da restauração, de que não estamos sozinhos nesta caminhada. Toma cada adorador aqui em tuas mãos, em teus braços, por favor, e fortaleça, Senhor, restaura. É a nossa oração, humilde oração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Bênção pura, sem mistura, como diz o nosso colega pastor Adevaldo. Muito bem, Deus seja louvado, viu? Se você não tem ainda o livro Ouse Pedir Mais, tenta encontrar aí em alguma loja pela internet, tem aí também, não tem em PDF, né? Mas o pessoal compartilha aí o livro fotografado, né? E você vai encontrar ali muito mais coisa. Como eu disse, a gente só dá uma pinçadinha assim, e você vê que essa pinçadinha já é bastante, né? Já é bastante. Muito bem! Nós queremos agradecer aqui
Os pastores que estão conosco, deixa eu dar uma olhadinha aqui, quem são os pastores que estão conosco hoje. Tem uma lista grande aqui. Pastor Fernando Flores, que passou a lição da Escola Sabatina para a gente agora há pouco. Pastor Ezequiel Miranda. Pastor Abdoral Sintra. Pastor Deumar Fonseca. Pastor Eliase Martins. Pastor